o DIU de cobre. Mas será que ele é uma boa alternativa mesmo para substituir o anticoncepcional? Primeira coisa, qual é a vantagem? Ele não tem hormônios dentro dele, realmente, e, portanto, ele não provoca os efeitos colaterais que o anticoncepcional provoca. Bacana, isso é uma vantagem. Mas vocês sabiam que algumas mulheres não se dão bem com o DIU e que, inclusive, o DIU faz tão mal para elas quanto o próprio anticoncepcional fazia? Vejam comigo aqui as desvantagens do DIU. Como é que o DIU funciona? O DIU, um dispositivo em forma de T, hoje em dia tem DIU de prata, né? Tem DIU de cobre, DIU de prata, já tem literatura, estudo mostrando aí DIU de zinco. Enfim, mas vamos pensar no DIU sendo um dispositivo, vamos pensar em DIU não hormonal, ou hormonal mesmo também, que faz mal. Imagina o DIU, né? Um dispositivo em formato de T colocado dentro do seu útero. Dentro do seu útero, você implantou um corpo estranho. O que acontece com o nosso corpo quando um corpo estranho entra em contato com a gente? Se a gente fura com espinho, a gente tá na praia, pisa no ouriço, a gente tá lavando louça e com bombril e a palhinha de aço entra no nosso dedo. Vou imaginando essas situações onde um corpo estranho entra no nosso corpo. O que acontece se a gente não remover aquele corpo estranho? Inicia-se um processo inflamatório, não é verdade? Fica vermelho, fica inchado, fica com pus. Por quê? Porque o corpo está querendo liberar esse corpo estranho da gente, que é o corpo estranho. E o nosso corpo está preparado para reagir a um corpo estranho. E a nossa reação ao corpo estranho é um processo inflamatório. Basicamente, eu falei da fisiopatologia aqui, de um jeito bem simples, da inflamação. É a mesma coisa que acontece dentro do útero da mulher que usa DIU. O DIU funciona, então, porque ele cria dentro da cavidade uterina dessa mulher um processo inflamatório, com substâncias inflamatórias, prostaglandinas, por exemplo, células de defesa, né, os leucócitos, que vão atacar aquele corpo estranho. Então, esse ambiente criado dentro do útero, ele é inóspito, ele é um ambiente que o espermatozoide que chega ali, ele morre, porque é um lugar inflamado. Se houver fecundação de um óvulo ali dessa mulher, a camada interna do útero está toda inflamada, ela fica pouco viável para a implantação desse óvulo fecundado. Às vezes até acontece, a gente ouve falar, mas é desse jeito que funciona o DIU, provocando uma inflamação dentro da cavidade uterina. Em termos de mecanismos mais profundos, ninguém sabe ainda explicar como é que esse cobre do DIU faz esse processo, não sabe em detalhes ainda. Mas até onde se estudou sobre o efeito contraceptivo do DIU de cobre é por causa desse processo inflamatório. E aí, se é processo inflamatório, quais são as principais queixas dessas mulheres que usam DIU? Infecções genitais, infecções do próprio trato reprodutor lá dentro do útero, dor, aumento do fluxo menstrual, odor, porque imagina inflamação. Se tiver infecção ali dentro, fica mais suscetível à infecção, né? Algumas acabam desenvolvendo vaginose, tem um cheiro, né? Um odor. Isso incomoda a mulher, óbvio. Corrimento, inflamação pélvica, tá sempre com aquela região dolorida, infecção urinária de repetição, candidíase, dispareunia, que é dor durante o ato sexual. E, inclusive, um dos relatos de efeitos colaterais é a própria gravidez, que pode acontecer. Eu quero até mostrar para vocês aqui um estudo que foi publicado na revista The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, um estudo publicado em 2021, mostrando sobre a utilização, os efeitos indesejáveis do DIU em mulheres abaixo de 30 anos que utilizaram esse método por um ano. Ou seja, esse estudo mostrou que as mulheres abaixo de 30 anos são ainda mais suscetíveis a desenvolverem esses efeitos indesejáveis do DIU de cobre. Não quer dizer que a mulher mais velha, acima de 30 anos, não tem não. Ele mostra que tem também. Todas elas relatam esses efeitos colaterais e são hospitalizadas algumas vezes por conta disso, porque quer dizer, aquele processo inflamatório dentro do útero dela, quando ela vai menstruar, aumenta o fluxo menstrual, aumenta a sensação de cólica, a cólica dói ainda mais, claro, está inflamado. Imagine a ponta do dedo, lembra do exemplo que eu dei no comecinho? Você enfiou ali uma farpinha
um pedacinho do bombril, né? Entrou no dedo, não removeu, fica inchado, fica dolorido, tem pus. Isso é um exemplo pequenininho. Imagine isso agora grande, dentro da sua cavidade uterina. Dói. Por isso que 30% das mulheres que colocam o DIU, elas removem o DIU antes mesmo de completar um ano. Só que você não precisa se submeter a um dispositivo colocado dentro do seu útero, te causando uma inflamação para prevenir uma gravidez. Porque se você aprender a reconhecer quando você está no seu período fértil e dominar o seu ciclo, você não vai precisar colocar um corpo estranho dentro do seu útero para prevenir gravidez. E se vocês pensarem aqui comigo, colocar um corpo estranho dentro do útero é um método rudimentar. Percebem comigo que isso é uma coisa meio antiquada para o meio em que a gente vive hoje. A gente vive na era da informação, a gente vive na era do conhecimento. Na época da Roma Antiga, Egito, aí sim as mulheres introduziam coisas lá dentro para provocar inflamação, para matar o espermatozoide. Mas hoje não. Estamos em 2023. Eu estou aqui para ajudar vocês a destamparem os olhos de vocês. Conhecimento está aqui para isso, para que vocês saibam que é possível sim vocês deixarem o anticoncepcional e se tornarem mulheres seguras, sem engravidar. Basta conhecer aí o período fértil de vocês. Não precisa ficar colocando esse pedaço de coisa dentro de você para provocar inflamação. É que DIU de cobre parece bonito, né? Mas é assim que ele funciona. É de um jeito rudimentar, provocando inflamação dentro do útero da mulher. Ou seja, a gente não precisa se prestar a esse tipo de qualidade de vida para prevenir uma gravidez. Pelo amor de Deus.